Fala galera, aqui quem fala é GC Moura. Estamos começando mais um Popcorn Show. Hoje com uma temática diferente. Hoje a gente vai falar sobre série, uma série específica chamada You, ou em português chama Você, que é uma série que está disponível na Netflix. É uma série própria da Netflix, baseada em um livro. Então a gente vai falar um pouco sobre essa série, sobre 3 pontas soltas que ficaram na série, que pelo menos são pontas soltas que eu encontrei. Então antes de mais nada, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e vamos para as 3 maiores pontas soltas da série You. Então antes de mais nada eu vou avisar aqui antes que vai ter spoilers da série, vai ter spoilers até do final da série. Então se você ainda não viu a série, coloca aqui ó, aqui em cima tem um botãozinho que chama assistir mais tarde. Então vai lá, termina de ver a série e depois volta aqui pra ver as 3 maiores pontas soltas da série. Então vamos começar. A primeira maior ponta solta assim que eu encontrei na série é naquele momento que o Joe começa a correr atrás da Peach lá, que ele tá correndo, que a Peach é a melhor amiga da Beck. Ele começa a fazer corrida pra tentar analisar o inimigo, que na hora ele imagina a Peach como o inimigo dele. Então ele começa a ir atrás dela e de repente ele pega uma pedra e bate com tudo na cabeça dela. Ele acha até que ela morreu, mas depois mais pra frente a gente vai ver que ela não morreu. Então uma ponta solta que eu encontrei foi essa pedra. Se você observar lá na cena, quando ele bate na Peach com a pedra, ele solta a pedra tipo quase que do lado da cena do crime. Então tipo, a arma do crime do lado da cena do crime. Então eu acho que assim, será que não tinha como alguém pegar essa pedra e tentar tirar, sei lá, um exame ou alguma coisa, um DNA, uma digital ou qualquer coisa do tipo que pudesse levar o Joe? Porque se você observar, ele está sem luvas nessa cena. E se não me engano ele estava sem luvas, até porque ele é um dos piores psicopatas que eu já vi. Que na verdade dizem que ele é um stalker, mas pra mim é um psicopata porque ele chegou a matar pessoas por causa da obsessão dele. Então pra mim já se tornou psicopatia. E ele como psicopata é uma bosta porque ele não usa luva pra nada, tudo ele faz com a mão livre, deixando o DNA, deixando o digital, deixando tudo pra trás. Dexter, eu acho que ficaria decepcionado com você, hein, Joe? Então, esse eu acho que foi uma ponta solta, porque assim, ninguém falou da pedra, ninguém falou assim, encontramos uma pedra, estamos analisando o DNA dela. Pelo menos eu não me lembro de ter falado na série que estavam analisando esse DNA ou algo do tipo da pedra, ou tentando tirar alguma prova, alguma coisa que pudesse ligar o Joe àquela coisa que aconteceu com a Peach, de ela tomar uma pedrada no meio do parque lá que ela estava correndo. Então a segunda ponta solta assim que eu acho que foi um pouquinho assim, bem assim, largada na série, foi o xixi que ele deixa lá na casa de campo da Peach. Tem um momento da série que a Peach, depois que a Peach é atacada pelo Joe, ela fica falando que ela tá se sentindo perseguida, que ela tá com medo de ser atacada. Então ela pega a Beck e leva ela pra uma casa de campo pra tentar conquistar de vez a Beck. Então nessa casa de campo o Joe vai atrás lá pra poder vigiar a Beck. E nesse trajeto indo pra lá ele sofre um acidente feio, chega lá todo zoado. E lá quando ele está dentro da casa, ele fica com vontade de fazer xixi. E aí ele mija dentro de um potinho que estava lá no armário da Peach. Esse potinho, então, ele deixa pra trás DNA. Ele deixa pra trás ele, tipo, ali tá falando que ele esteve ali, entendeu? Fora que ele tocou em todos os lugares, deixou digital pra trás. Mas aquele potinho específico tem um xixi dele, que aliás saiu com sangue, então tem um DNA dele ali que pode ser analisado. Tanto que um pouco mais pra frente um detetive conversa com o Joe, que ele tá investigando o suposto suicídio da Peach, que a família acredita que seja um assassinato, e ele fala que encontrou um objeto que pode ser tirado o DNA do suposto assassino da Peach. Então o Joe na hora pensa nesse potinho de xixi, só que no decorrer da série até o final
ninguém fala se chegaram a uma conclusão, se descobriram o DNA do cara, se não descobriram, ninguém fala nada, tipo, simplesmente ignoram o potinho de xixi que tava ali e segue em frente à história e é isso. Então aí chegamos a uma outra ponta solta, que é a caixa de presentes ou de prêmios do Joe. Se você assistir outras séries de psicopata, ou outras séries ou filmes de psicopata, você vai perceber que todo psicopata ele guarda presentes de suas vítimas para ficar lembrando de suas vítimas. E o Joe não é diferente. Dentro de uma caixa ele guarda objetos, guarda roupas, qualquer outra coisa de suas vítimas, ou até da sua meta, que no caso era a Beck, ele guardava roupas dela ali naquela caixa, porque ela era objeto de desejo dele. Então, aquela caixa, se você perceber, por exemplo, o Joe nunca usou luva, então aquela caixa estava lotada de digitais dele. Então no final da série a gente vê que ele deixa aquela caixa lá na casa do psicólogo, para incriminar ele utilizando o livro que a Beck escreveu, contando como se o Joe na verdade fosse o psicólogo, contando todas as merdas que ele fez, todo mundo que ele matou, como se fosse o psicólogo no lugar dele. Mas, por exemplo, você só vai acreditar num livro? Será que a polícia, os detetives vão acreditar só num livro que foi escrito por uma menina? E não vão atrás para ver se aquilo realmente é real, ou se, por exemplo, tirar DNA para ver se tem DNA do professor naquela caixa, se tem DNA do professor nela no momento da morte, porque se você for pensar, ele matou a Beck. Supostamente o psicólogo matou a Beck, então não teria que ter digitais na Beck do psicólogo. E eu lembro que naquela época ela não tinha ido ver ele, então não tinha como ter digitais dele nas roupas ou algo tipo dela pra explicar esse tipo de coisa, ou algum tipo de... Se você observar lá na série do CSI, por exemplo, eles conseguem tirar DNA de tudo, né? Tudo que tá em volta eles conseguem tirar DNA. Será que nessa série, só porque outra série não consegue fazer mais esse tipo de coisa? Então, tipo, eu acho que ficou uma ponta muito solta aquela caixa, o pessoal não ter analisado, ou então foi uma ponta que ficou solta talvez para uma segunda temporada, porque a série ficou em aberto, pelo final dela, ela ficou em aberto para explicar mais ainda a história do Joe, pelo menos do passado dele. Então, eu acho que é uma coisa que talvez explique na próxima temporada, ou talvez não. Eu acho que não vai explicar, eu acho que vai seguir em frente, vai cagar pra todos esses objetos. E eu acho que essas foram as 3 assim maiores pontas soltas da série. Então, se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você achou mais alguma coisa, mais alguma ponta solta também, deixa aí nos comentários o que você achou da série também. Eu gostei bastante da série, independente dessas coisas assim. A série é bem legal, é bem interessante, ela te prende, você consegue fazer uma maratona fácil. Aliás, eu fiz uma maratona, acho que terminei a série em 2 dias, 2 sábados talvez. E a série é bem legal, assim, bem bacana. E eu recomendo, tipo, você assistir. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo antes de assistir a série, eu já te cagou e tem um monte de coisa. Eu falei que ia ter spoiler, então você já estava avisado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, por hoje é só aí. Tchau!